em mais quantidade. Portanto, questão 50, alternativa correta, letra D, desenvolvimento da tecnologia de produção. Um dos momentos mais importantes de toda a nossa história da sociedade moderna, ou seja, dos nossos últimos anos, é também as revoluções que aconteceram. Especificamente hoje, nós vamos falar das revoluções industriais. Heitor, não é uma só? Não, a gente teve pelo menos duas. Alguns até dizem que teve uma terceira e que estamos dentro dela. Eu vou explicar tudo, fica tranquilo, e você vai ver que isso na prova do Enseja é cobrado de maneira bem superficial, então não é difícil, não se preocupa, vem comigo que eu vou te mostrar agora. Bom, Revolução Industrial, pessoal, você tem que entender que até então as produções que nós fazíamos e que nós vendíamos para as pessoas eram feitas de maneira artesanal, manual, ou seja, uma por uma, tá? Então, do uso que a gente tinha de você coletar ali a matéria-prima que você precisava, até chegar na venda para o consumidor que ia comprar, eram quem faziam, eram os artesãos. Então você tinha uma responsabilidade muito grande. O artesão ia, pegava, produzia, construía e até vendia. Era tudo uma pessoa só. Olha só que coisa. Então você tinha uma figura na época, na sociedade, que os artesãos, né, que realmente faziam isso tudo, eles tinham muita responsabilidade. Até então, qual que é a grande marca aí da Revolução Industrial? A gente começa a ter máquinas para a produção, ou seja, nasce a ideia de indústria, a ideia como produção em uma escala maior. Essa foi a consequência, ou seja, em vez de fazer um por um, agora você produzia muito e também de maneira muito mais rápida. E aqui que nasce a ideia de patrão, ou seja, precisava de alguém para controlar isso tudo, alguém para controlar essas indústrias, essas fábricas, essas operações. Então, né, a ideia, né, de você ter um chefe para controlar grandes quantidades nasce aqui também na Revolução Industrial, para controlar essa produção em larga escala e potencializá-la ainda mais. E você tem que entender também que, na época, quem era a maior potência do mundo era o Reino Unido, tá? Era o Império Britânico, ou seja, a Revolução Industrial, ela começa justamente lá, para aumentar essas produções industriais, para acelerar esses processos. Olha, oficialmente para a sua prova, nós temos a primeira e a segunda Revolução Industrial, mas há quem diga que nós temos na terceira, e eu vou explicar isso para vocês. Primeira Revolução Industrial, ela acontece na Inglaterra, como é óbvio, aliás, todas acontecem na Inglaterra, na primeira e a segunda, no ano de 1750, ou seja, no meio do século XVIII. E nós tínhamos ali, tá? Ela é conhecida como um processo, onde, aqui é uma imagem, tá? Uma imagem real, inclusive, dessa época, onde você teve ali a produção de tecelagem de lã e também, né, de muitas matérias-primas que vinham da onde? Das suas colônias. Não vamos esquecer que nessa época os Estados Unidos ainda era colônia da Inglaterra e a Índia também era colônia da Inglaterra. Então eles forneciam matérias-primas para essa tecelagem de lã. E com isso eles faziam, né, máquinas para fiar muito mais rápido. Então você não tinha pessoa por pessoa fazendo cada um dos tecidos. Não, as máquinas faziam de maneira automática, tá? E essas máquinas eram conhecidas por serem máquinas a vapor. Olha que interessante. E para operacionar essas máquinas, o que eles precisavam? De carvão. Então aqui começa a ideia de utilizar carvão para operar as máquinas. E aqui começa a famosa poluição do ar, ou seja, jogar CO2 para a atmosfera. Ainda sem entender muito como é que isso tem como consequência, mas rapidamente eles já perceberam, né? Mas até hoje a gente está lutando para diminuir essas condições. Já a segunda Revolução Industrial, ela acontece em média ali 100 anos depois, marcada aí pelo ano de 1850 e também na Inglaterra. Ou seja, aqui a gente está falando de indústrias bem maiores, tá? Com grandes capacidades produtivas, a gente está falando de avanços tecnológicos já bem maior. Aqui ela é marcada, pessoal, pelo uso do aço, da eletricidade e também do petróleo. Além disso, automatização do trabalho e produção em massa. Aqui se começa a fazer aquelas produções em larguíssima escala, tá?
em que era um pensamento mais voltado para o lucro, o capitalismo já começa a ganhar força. Aqui era um momento que, através do aço, começaram a fazer muitas ferrovias. Então, as distâncias entre cidades, entre locais que antes eram muito grandes, começam a encurtar. E eles faziam muitas ferrovias, e você precisa de aço, né, para fazer não só os trens, como as estações, como o percurso entre uma e outra. Então, você precisa desse tipo de coisa. Aí, finalmente, tivemos energia elétrica nessa época. Até então não tínhamos. A gente acha que é desde sempre? Não. Então começa aqui. Oi, Heitor, então quer dizer que a energia elétrica tem menos de 200 anos? É verdade. Tá? E começou na Inglaterra, ou seja, outros lugares ainda nem tinha. Mas foi lá que começou, no centro de tudo. Então você também está aumentando, né? Além disso, aqui teve o grande aumento da produção agrícola. Essa larga escala não era apenas nas fábricas, tá? Mas na produção também da agricultura, porque você tinha mais pessoas aqui tendo acessos a outros tipos de material. Além disso, há quem diga que desde a Segunda Guerra Mundial, mais ou menos, a Segunda Guerra Mundial foi de 39 a 45, né? Mas dizem que a partir dos anos de 1950, 5 anos depois, no pós-guerra, começou ali a terceira revolução industrial. Tá? Isso aqui não é muito aceitável, mas a sua banca já apareceu uma vez perguntando, depois nunca mais. Então, por desencargo, a gente cita isso aqui, tá? Que isso pode estar durando até hoje. O que significa? Algumas características você vai até concordar, que é o seguinte: maior avanço tecnológico, especialmente na área científica. Hoje, nós temos muitas indústrias voltadas aí para automobilísticas, ou seja, para carro, siderurgias e também metalurgias. E olha só as áreas que estão sendo afetadas: robótica, telecomunicações, eletrônica, genética, informática e também a inteligência artificial. Bom, concordo com tudo, tá? Realmente, hoje a gente está vendo muitos avanços. Então, a gente pode até caracterizar como terceira revolução industrial sem problema nenhum. Claro que a gente sempre precisa, antes de avaliar algum tempo, de um distanciamento histórico, né? Para conseguir avaliar com maior ênfase tudo que estava sendo mostrado. Além disso, há uma produção muito grande, né, por máquinas de indústrias, biotecnologia, o uso atômico. Infelizmente, cada vez mais países estão se armando, né, com armas nucleares. Foguetes de longo alcance, a gente está indo para cada vez mais distantes, e também até com tecnologias de reaproveitamento de foguetes, está bem interessante. E também a telefonia móvel, que, né, alguns anos atrás era muito mais difícil, mas hoje quase todos têm acesso a pelo menos um telefone, meio de comunicação. Hoje, quando a gente quer, de repente, marcar alguma coisa, quando a gente quer, de repente, combinar algo, a gente vai na nossa agenda. Eu ainda uso agenda, né, manual, mas tem pessoas que usam aí o lembrete aí do celular, ou usa, né, a própria agenda que tem no celular, nesses aplicativos modernos, ou então escreve no papelzinho. E a gente está meio que acostumado: olha, vamos a gente se encontrar em tal dia, em tal horário, e a gente acha que aquele calendário que a gente usa no nosso cotidiano é o que sempre foi assim. Mas, na verdade, é uma convenção humana da sociedade que nós estamos hoje, mas nem sempre foi. E é por isso que eu peguei essa aula aqui hoje. Vamos ver como é que isso aparece na prova do Enseja? O calendário, pessoal, ele nasce justamente da necessidade de termos datas fixas especiais. Então, algum evento, alguma comemoração que tinha antigamente, alguma comemoração, por exemplo, a algum deus, tá? Então, dependendo da sociedade, eles precisavam ter uma data fixa para organizar certos eventos. Além disso, era importante saber, olha, quando será que vai chover? Quando será que vai ter algum evento climático específico? Então, eles sabiam que acontecia com determinada frequência. Então, a necessidade do calendário, ela nasce daí, justamente para controlar essas épocas do ano. A gente tem como primeira referência justamente os sumérios, tá? Que desenvolveram o nosso